Olá, amada igreja, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar a Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor, para estarmos em comunhão num só Espírito. Eu quero ler para vocês agora o texto para essa mensagem que nós encontramos lá em Levítico, no Antigo Testamento, um dos livros do Pentateuco, ou da Lei. Capítulo 19, eu quero ler do verso 1 até o 4, Levítico 19, de 1 a 4, e diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ainda no capítulo 20, verso 26, diz assim: Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos por mais este momento em que podemos estar sendo edificados por meio da Tua Palavra, a Tua Palavra que o Senhor deu há tanto tempo atrás. Mas como o Senhor é um Deus que não muda, os Teus princípios são os mesmos, a Tua fidelidade é de eternidade a eternidade. Por isso, Deus, também nós queremos nesse momento estarmos sendo edificados por meio da Tua Palavra. Vem, Santo Espírito de Deus, unge essa palavra e esteja ministrando cada coração, cada pessoa onde estiver ouvindo agora essa palavra e que seja unicamente para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de caminhando em santidade. O que é que significa caminhar em santidade? Nós observamos aqui nesse texto que Deus, por 3 vezes, Ele está dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sejam santos. Aliás, no capítulo inteiro de Levítico, capítulo 19, 16 vezes aparece essa expressão: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O livro de Levítico talvez seja um dos livros mais complicados para ser entendido, para colocar em prática no dia de hoje. Muitos rituais, muitas regras, muitos detalhes, tanta coisa que, quem sabe, algumas pessoas começam a ler e começam a se sentir pouco frustrado porque não conseguem entender tudo isso. Como colocar isso em prática? Na realidade, Deus, quando deu esse livro, essas leis todas a Moisés, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Por quê? Porque Deus estava formando um povo para si. O nome Levítico vem da tribo de Levi, que eram a maioria daqueles que exerciam o ministério de sacerdotes. E o livro ele nos ensina como realmente praticar, como o povo deveria de praticar todas as orientações, todos os rituais, e como é que deveriam se comportar no seu dia a dia, especialmente na nova terra a qual eles estavam prestes a ser, a terra nova que eles estavam prestes a possuir, a tomar conta. Nós temos que entender que Deus escolheu um povo para si, e Deus sempre escolhe alguém para si. Deus é soberano, e Deus escolhe quem Ele quer. Nesse caso, desde Abraão, Deus forma um povo porque Deus queria comunhão, Deus queria relacionamentos, Deus queria um povo diferenciado dos demais povos que se afastam, que não queriam saber de Deus. Deus quer sempre o melhor para o seu povo, e Deus separa esse povo para que esse povo possa realmente fazer a diferença em meio às outras nações. Um povo que deveria mostrar que estava confiando em Deus. Um povo que deveria mostrar que no seu dia a dia, em casa, e como nós vimos aqui, a primeira coisa que ele coloca aqui é que seja respeitado que a mãe e o pai. Interessante que poucas vezes aparece na Bíblia, a questão mãe e pai. Normalmente primeiro pai e mãe, aqui ele inverte. Aqui ele trata do relacionamento da família, o relacionamento para com o sábado, guardar o dia do sábado. Como já comentei aqui diversas vezes, temos que separar um dia, consagrar um dia para ouvir a palavra do Senhor, para descansar, para mostrar às outras nações que nós confiamos na provisão de Deus, que não precisamos correr atrás
7 dias por semana tentando ganhar o pão, tentando trabalhar, tentando acumular, porque Deus ele nos fornece aquilo que nós precisamos, desde que nós sejamos fiéis. Então Deus queria realmente esse diferencial e tantas outras coisas nós vamos vendo ao longo do capítulo, com relação à terra, com relação ao comportamento com as outras pessoas, com relação a amar o teu próximo como a ti mesmo, relação de filhos para com pais, está tudo aqui registrado no capítulo 19. Não tudo, claro, né, mas uma grande parte. E é isso que Deus está colocando aqui. Ele está falando contra a idolatria, para não correr atrás de outros deuses, para ter o único Senhor Deus como Deus deles. Por isso, como já falei 16 vezes, ele coloca aqui, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus queria que o povo confiasse completamente nele, mas infelizmente isso nem sempre aconteceu. Quantas vezes o povo se afastava, quantas vezes o povo se desviava, quantas vezes o povo se rebelava contra Deus. No geral, o livro apresenta muitas regras também com relação aos sacrifícios de animais, rituais dos sacerdotes, inúmeros detalhes com relação ao templo, a vida cotidiana do povo e assim por diante. E nós vemos que todos esses sacrifícios, principalmente os sacrifícios de animais, eles apontam para onde? Eles apontam lá para frente, para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que aqui está registrado. Deus é um Deus cheio de detalhes, um Deus cheio de coisas lindas e maravilhosas, um Deus perfeito, como nós vimos no Salmo 93, hoje de manhã, né? As leis do Senhor são fidelíssimas, né? Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. E Deus sempre se lembra do seu povo. Ele sempre quer estar orientando, quer estar educando o seu povo para o melhor. E aqui agora nós voltamos a esse texto. Temos tão claro esse texto. Sejam santos porque eu sou santo. Quero falar um pouco sobre isso. O que afinal de contas significa santidade? O que é ser santo? Uma pequena história de uma menina, né, da cidade que pela primeira vez visitou uma fazenda e lá ela viu uma mula. Aquela mula toda quietinha, né, meiga, olhando por cima da cerca, encarando aquela menina, a menina olhando para aquela mula, ela diz, olha, eu não sei quem você é, mas com certeza você é alguém santo, porque você é tão parecido com meu avô. Então às vezes nós achamos que ser santo é ser meigo, né, fazer nada, é ter a boca calada e assim por diante. Santidade não é alguém que é 100% perfeito, não é alguém que anda nas nuvens espirituais, não é aquele que está só cheio da unção, não é alguém que anda, quem sabe, com uma auréola sobre a cabeça, não é viver sorrindo o tempo todo, não importa o que aconteça, né? Santidade não é para os sobrenaturais. Não é alguém que parece que está embalsamado, intocável pelo mal, alguém que não se mexe. Santidade, ao contrário, ela vem da palavra separado, vem de consagrado por meio de um ritual. É alguém destinado para algo ou para alguém. Isto é santidade. Santidade é ser consagrado, é ser separado, não é se misturar com tudo e com todos. A palavra tem a mesma origem também de integridade, sermos íntegros, sermos perfeitos. Jesus falou bem claro no Sermão do Monte, Mateus 5,48, né? Sejam perfeitos assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então santidade é sinônimo de perfeição, de consagrado, é sinônimo de ser dedicado a alguma coisa. A santidade ela não se restringia somente aos rituais religiosos, mas ela era bem mais abrangente. Ela se referia à vida cotidiana, às coisas do dia a dia, relacionamento em primeiro lugar para com Deus. Não termos outros deuses além do único Senhor. Não confiar nos bens materiais, não correr atrás de tantas outras coisas. Qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, além de Deus, passa a ser um Deus, passa a ser um ídolo. A santidade no relacionamento com a nossa família. Nesses dias de reclusão em casa, como é que está a sua família? Como é que está o comportamento? Como é que estão convivendo em casa? Como é que estão, talvez alguns se aguentando em casa? Eu espero que todos estejam bem. Mas a santidade se reflete na nossa vida familiar. A nossa santidade ela se reflete no nosso comportamento para com o próximo, nos nossos negócios, não mentir, não enganar, cuidar da forma como nós falamos.
Deus, na época, ele separou um povo para si. Deus queria um povo só para si. Deus queria um povo que fizesse a diferença sobre a face da terra. E agora Deus está dando a esse povo todas essas regras e como é que eles deveriam viver no seu dia a dia. Quem é que nós somos hoje? Quem nós somos hoje? Nós hoje somos o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. Como povo de Deus, nós temos que entender que não devemos buscar obedecer apenas os mandamentos e a palavra. Não é a religiosidade que nos santifica, mas nós obedecemos a palavra porque somos santos, somos consagrados. A obediência à palavra de Deus, aos seus mandamentos, é uma consequência porque nós fomos comprados, nós fomos consagrados, nós fomos santificados. Essa que é a questão. Eu fui comprado, eu fui redimido por meio de Jesus. Por isso que eu devo fazer a diferença. Como é que nós fomos consagrados? Como é que nós fomos separados por Deus? É óbvio que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Há poucas semanas nós celebramos a Páscoa. Nós enfatizamos isso tanto. Nós fomos comprados e pagos por meio de um preço altíssimo, o sangue de Jesus. Ele levou a sério, ele levou até o fim todo o sacrifício. Ele cumpriu todo aquele ritual do sacrifício lá do livro de Levítico. Ele foi separado, ele foi levado para um lugar específico onde ele foi imolado, onde ele foi crucificado, onde ele derramou seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não há perdão dos pecados. Jesus cumpriu tudo aquilo, ele nos deu vida através da vida dele. Então nós fomos consagrados através desse ritual sacrificial de Jesus Cristo. Por isso é importante entendermos e vivermos isso. É claro que isso também exige de cada um de nós um compromisso sério de transformação. Eu não posso simplesmente aceitar e achar que tudo bem, Jesus morreu por mim, ele já cumpriu tudo, então agora eu posso continuar vivendo da forma como eu quero. Não, exige um compromisso de transformação. Como diz Paulo, nós temos que ser transformados de glória em glória. É um processo, é um caminhar. Nós não temos o nosso comportamento completamente modificado de uma hora para outra, não somos íntegros, quem sabe, de uma hora para outra, mas é um processo, nós somos santificados sim, imediatamente somos salvos, mas nós temos que agora caminhar essa nossa nova vida em santidade. Não levar a vida na brincadeira, achando que fora da igreja podemos fazer o que queremos, podemos nos envolver com qualquer coisa, que ali fora vale tudo, aqui a coisa é diferente. Lembro da foto que eu mandei hoje de manhã, quando nós inauguramos este templo, aquela faixa bem na torre dizia assim, a ti fiel Senhor. Essa foi a expressão que nós usamos naquela época, em 2002, quando esse templo foi consagrado para Deus, ele foi consagrado para Deus. Portanto, eu sempre lembro disso, por isso que a gente leva tão a sério todas as coisas que são praticadas dentro desse templo, os instrumentos. Não vamos permitir música mundana de bailão ou de balada, não vamos permitir palavrões, não vamos permitir as brigas, as mentiras e tantas outras coisas mais. O templo, a casa de Deus não pode ser profanado, foi consagrado ao Senhor. E a pergunta que eu faço, se um templo físico foi consagrado e a gente toma tanto cuidado, por que é que nós não tomamos mais cuidado ainda com nós mesmos? Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. A nossa família, a nossa casa é a primeira igreja. É ali que nós temos que pensar, é ali que nós temos que ter um compromisso de relacionamento diferenciado, uma transformação. É ali que nós temos que viver a nossa santidade. O povo de Deus, ele deve viver 24 horas pensando nisso. Pensando em como é que eu posso viver a minha santidade. Como é que eu posso realmente fazer a diferença? Lembrar que eu fui consagrado. Lembrar que eu sou alguém diferente. Lembrar que em casa eu não posso fazer qualquer coisa. Em casa eu tenho que tomar cuidado com as brigas, com os palavrões, com as indecências. Quem sabe com filmes indecentes que são assistidos. Se aqui não é permitido, porque em casa muitas vezes essas coisas acontecem, também não deveriam de acontecer. Nós somos um povo de Deus, comprados, somos consagrados 24 horas por dia, temos que lembrar disso. É fácil isso? Não, nem sempre é tão fácil. Nem sempre é fácil viver essa vida. Mas quando nós percebemos que falhamos, quando deslizamos, quando acende a luz vermelha,
Então é hora de nos arrependermos, de voltarmos, de lembrarmos novamente quem nós somos em Cristo Jesus. Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro 1, 14 a 16, ele deixa tão claro: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tiveram antes, quando viviam na ignorância. Antes vivíamos na ignorância, então qualquer coisa era válida, mas hoje não mais. Hoje nós temos que ter essa consciência de que nós somos povo de Deus, nós somos comprados, nós somos consagrados, temos que viver a santidade. Pelo contrário, diz assim, diz Pedro, né? Sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Essa que é a questão. A carta de Tiago, que estamos estudando nos nossos devocionais, é uma carta bem prática, é uma carta simples. É uma carta ao contrário de Levítico, que é uma carta difícil de ser entendida. E Tiago coloca na realidade aquelas coisas que estão lá em Levítico, talvez de uma forma um pouco complicadas, ele coloca para nós no dia de hoje, no dia a dia, ele coloca isso de uma forma bem prática, bem simples, o nosso comportamento, o nosso proceder, o nosso falar, como é que deve ser. Então essas duas cartas, elas se complementam. Na realidade, Tiago é a prática daquilo que, quem sabe, lá atrás nós não entendemos. E, claro, a carta aos Hebreus é a que melhor ainda especifica todos os rituais lá de Levítico. Então é isso que nós temos que fazer, é buscar realmente no nosso dia a dia, cada dia mais, temos que buscar a nossa santidade, não esquecer quem nós somos. Você é alguém especial para Deus. Se você está ouvindo essa mensagem, se você faz parte da igreja, se você nasceu de novo, é porque você foi escolhido por Deus. É porque Deus teve misericórdia de você. Na realidade, Deus ama e tem misericórdia do mundo todo, mas você correspondeu. Você é conhecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Você foi chamado para ser parte do povo de Deus. Você foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Você foi justificado, você foi santificado por Deus. Tudo isso você é, apesar das falhas e das fraquezas. E Deus nos entende tão bem. Você não foi destinado para a derrota. Você foi chamado para andar em santidade de vida. Será que conseguimos isso de uma hora para outra? Como já falei, não. Mas é um processo. Em primeiro lugar, nós temos que honrar sempre o nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos demonstrar isso amando o nosso Deus sobre todas as coisas. E depois amando o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos andar nos caminhos do Senhor. Ou também podemos escolher não andar nos caminhos do Senhor. Só que daí as consequências serão drásticas. O capítulo 22 do Apocalipse, verso 11, bem lá no final, a última página da Bíblia, quando ele fala a respeito da segunda vinda de Jesus, todo o Apocalipse, ele fala a respeito disso, e lá ele tem algo muito interessante. O Apocalipse ele deixa registrado quantas vezes que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a tantas coisas que ainda irão acontecer, estamos vivendo essa pandemia, alguns declaram, profetizam, estão dizendo que realmente está próxima a vinda de Jesus. Eu creio sim que a vinda de Jesus ela está próxima. Mas mesmo em meio a isso, muitas pessoas não vão, diz lá o Apocalipse, não vão se arrepender dos seus pecados. Por isso o versículo 11 diz assim: continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. Essa é a palavra de ordem. É isso que o Apocalipse nos deixa bem claro. Então não vamos brincar com a nossa vida espiritual, não vamos brincar com a nossa vida eterna. Vamos nos santificando cada vez mais. Lembrando também do tema desse ano, que é firma-nos, ó Deus. Salmo 119 diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Salmo 119, 133, possa ser a nossa oração todos os dias. Se você em algum momento falhou, peça perdão a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se em algum momento você tenha se contaminado, se em algum momento você se esqueceu que você é separado e consagrado, que você é santo e não viveu de acordo, peça perdão ao Senhor e se livre dessas coisas. Volte
e ande nos caminhos do Senhor. É isso que Deus quer para nossas vidas. Você foi consagrado, você foi separado, você foi santificado, você é santo. Viva de acordo. Que Deus possa nos abençoar nisso. Hoje, primeiro domingo do mês, nós temos também a nossa ceia. Temos aqui o cálice, suco de uva, temos aqui o pão. E o que é que isso aqui nos faz lembrar? Nos faz lembrar o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, e nos faz lembrar o corpo dele que foi entregue por nós. É interessante que, voltando ao livro de Levítico, quando ele apresenta todos os rituais, quando ele aponta para Jesus como aquele que vai ser sacrificado, aquele que vai entregar a sua vida por nós, está implícito. E hoje nós vamos estar celebrando isso aqui também. Por isso a ceia, esse momento, ele não pode ser levado também de qualquer forma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, né, capítulo 11, nós já conhecemos esse texto, ele começa lá no capítulo 11, 1 Coríntios, deixando bem claro que tem coisas que eu não posso elogiar vocês, porque vocês, quando se reúnem para cear, para tomar a ceia, vocês se comportam como pessoas do mundo. Vocês chegam, correm, comem, não observam o próximo, não respeitam o próximo, alguns até se embriagam. Diz, como é que já se tem uma coisa dessas? Vocês não estão vivendo de uma forma separada, consagrada, não estão honrando o sacrifício de Jesus quando vocês se reúnem para tomar a ceia. Por isso que a ceia, ela só pode ser tomada por aqueles que de fato entendem o que Jesus fez por nós. Por isso, Paulo diz assim, que eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos continuar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos continuar buscando a nossa caminhada como cristão, a nossa santidade, dia após dia, até que Ele venha. Eu quero orar, quero terminar com uma oração e em seguida estar consagrando os elementos. E você então em sua casa, junto com quem está com você, você então pode participar dessa ceia. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esse momento tão especial. Te agradecemos, amado Jesus, porque Tu destes a Tua vida na cruz do Calvário, fostes sacrificado, fostes o cumprimento de toda a palavra de Deus, mas fizestes isso unicamente por amor a nós, para que nós fôssemos povo abençoado, fôssemos povo redimido, comprado, justificado e santificado. Senhor Jesus, perdoa quando muitas vezes não temos levado isso a sério, perdoa quando muitas vezes temos vivido de uma forma mundana, muitas vezes profanado tantas coisas, perdoa, Senhor Jesus, e ajuda-nos a sempre andar em santidade a cada dia, como diz lá no Apocalipse, nos santificando cada dia mais. E agora, Senhor, nós queremos tomar a ceia, queremos, Senhor, mesmo à distância, estarmos participando desse momento também tão sublime, lembrando, Senhor, do Teu corpo que foi entregue por nós, lembrando do Teu sangue derramado por nós, o sangue da nova aliança. E por isso, Senhor, agora, nesse instante, eu consagro em nome de Jesus o pão e o cálice na casa de cada um dos membros da Tua igreja, Jesus, onde cada um estiver. Abençoa, Senhor. É o que nós pedimos no Teu santo e bendito nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe.